Os finalistas da Copa do Brasil entram em campo logo mais pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no momento conturbado entre diretoria e torcida, joga às 19 horas fora de casa. Goiás e Flamengo. Um pouco mais tarde, o São Paulo entra em campo no Morumbi, 21 horas e 30 minutos, São Paulo e Fortaleza. No mesmo horário, no Maracanã, o Fluminense recebe o Cruzeiro. O Bragantino jogou fora de casa e ganhou do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi marcado pelo Jadson. O América Mineiro teve chance de empatar, pênalti que Mastriani perdeu. E na sequência, quase no final, Lucas Evangelista fez o gol que sacramentou a vitória do Bragantino. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City venceu de virada. O PSG venceu com gol de Mbappé. O Barcelona goleou. Vamos aos gols da Champions League. O RB Leipzig venceu fora de casa o Young Boys por 3-1. Simakan abriu o placar para o RB. Elia empatou logo na sequência. Schlager fez o segundo gol. E Sesko completou a vitória do RB Leipzig. O Barcelona goleou o Antwerp por 5-0. João Félix fez o primeiro gol. Lewandowski marcou o segundo. Rafinha cruzou o gol contra o terceiro. Gavi marcou o quarto para o Barça. João Félix de novo completou a vitória e goleada do Barcelona. O Feyenoord ganhou do Celtic pelo placar de 2-0. Stengs abriu o placar. E depois Jahan Bakshi fez o gol que sacramentou a vitória do Feyenoord. Lazio e Atlético de Madrid ficaram no empate em 1-1. Pablo Barrios abriu o placar para o Atlético. E o goleiro Provedel fez o gol de cabeça e empatou para Lazio no final. Manchester City ganhou de virada 3-1 em cima do Estrela Vermelha, que abriu o placar com o Bucari no primeiro tempo. Na segunda etapa, Julian Álvares empatou para o Manchester City. Depois o próprio Julian Álvares fez o segundo. E Rodri completou a vitória do time de Guardiola. O PSG ganhou do Borussia Dortmund 2-0. Mbappé de pênalti fez o primeiro. E Hakimi, belo gol, marcou o segundo PSG. O Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 3-1 fora de casa. Galeno abriu o placar. Kelsey empatou para o Shakhtar. Galeno de novo marcou o segundo. E Taremi completou a vitória do Porto. Apenas um jogo não teve gol. Empate em 0-0. Milan e Newcastle. Hoje, jogos da primeira rodada ainda da Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouco, 13 horas e 45 minutos, o Real Madrid entra em campo. Tem Real Madrid e Union Berlim. E o Galatasaray joga com o Copenhagen. Às 16 horas, os outros jogos. Benfica enfrenta o RB Salzburgo. Sevilha joga contra o Lens. Real Sociedad enfrenta a Inter de Milão. Braga joga contra o Napoli. O Bayern de Munique enfrenta o Manchester United, grande jogo. E o Arsenal recebe o PSV. Jogos da Liga dos Campeões da Europa. Para Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.